Olá, vamos dar início agora à nossa terceira aula do mini curso de conserto de micro-ondas. Digo terceira aula, a terceira aula, eu faço questão de frisar bem isso, porque no último vídeo eu me enganei, eu disse terceira aula, mas era a segunda. Essa sim é a terceira. E peço desculpa também, gente, cometi um grave erro. Eu, na hora, não sabia que não iria aparecer o cursor do mouse na hora que eu estava apresentando o esquema elétrico. E comecei a explicar achando que onde eu estava explicando o cursor estava aparecendo e não estava. E eu só vim ver isso depois que o vídeo subiu para o YouTube. Eu não quis apagar, né? Mas eu vou refazer uma outra aula e isso vai melhorar. Acredito que amanhã já esteja tudo resolvido, mas eu vou resolvendo aos pouquinhos. Veja agora que eu já tenho o microfone de lapela, a gente já consegue trabalhar, ter um áudio com mais qualidade. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre três componentes que são importantes pela questão didática do curso, mas não que seja importante do ponto de vista da nossa manutenção, de conserto, porque são componentes que quase não dão defeito. E eu confesso a vocês que quando eu digo quase não dão defeito, eu estou sendo até bem mais sutil, né? Eu nunca peguei em 16 anos defeito, seja em lâmpada, seja em ventilador, ou seja em motor de prato. Para não dizer nenhum dos três, uma vez eu peguei o motor do prato fazendo um som estranho, mas não que estivesse sem funcionamento. Então a gente vai falar sobre esses três componentes porque fazem parte do nosso treinamento e não tem como a gente aprender a consertar micro-ondas se a gente não passar por esses componentes, por mais que eles não apresentem defeito corriqueiramente. Então a gente agora vai falar sobre motor do prato. Motor, qual a função do motor do prato? Só girar o prato. Ele vai girar para que o alimento aqueça de uma forma igual, por inteiro. Quando esse motor dá defeito, é fácil de se descobrir porque você vai ligar o micro-ondas e vai, quando acender a lâmpada, você vai ver que o alimento não está girando. Então você já sabe que o problema está no prato, está no motor. Como é que a gente testa este rapazinho? Deixa eu pegar aqui nosso grande amigo multímetro. Cadê a minha... Ah, tá aqui. Meu recurso técnico. Vamos ligar. Como a gente aprendeu, a gente vai zerá-lo. Beleza, tá? Eu vou testar colocando a ponta de prova em cada conector. O meu ponteiro vai ter que mexer. Quando ele mexer, eu sei que internamente as bobinas estão inteiras. Se não mexer, está aberto. Aí, se ele estiver aberto, não vai funcionar mesmo. Ó, então eu já sei que está funcionando legal. Qual o outro teste? Ligar na própria rede. Então vamos pegar aqui. Vamos conectar o nosso cabo de teste. Aqui para ficar de uma forma que a gente consiga ver ver o motor girar, o pratinho. Vamos simular se isso fosse um prato, né? Porque senão didaticamente não fica legal se a gente não vê girando. Vamos ligar. Ó. Né? Aí eu desligo. Vou ligar de novo. E veja que cada vez que eu desligo, ele roda no sentido oposto, né? Ao contrário. Então, isso não é defeito, isso é de propósito. Então, quando o cliente põe para, vamos supor, 5 minutos e não ficou legal, não ficou bem aquecido, ele vai refazer umas 1, 2, 3 minutos e quando ele ligar novamente, o alimento vai girar num outro sentido. Você precisa de um tempo maior, eu só desliguei e liguei e ele já girou. Então você precisa de um tempo maior, mas isso é de praxe. Ele vai sempre rodar nos dois sentidos. Isso não quer dizer que ele esteja com defeito,
por conta disso. Como é que a gente pode testar também o motor do prato? Imagine que ele esteja no micro-ondas, eu venho no meu multiteste, coloco em 250, porque eu não sei a rede que vocês vão trabalhar, se é 127 ou 220. Vou colocar aqui, conectar por trás do conector, e lá o ponteiro vai ter que mexer, indicando os 127, correto? Ó. Então aqui essa é a maneira para que eu teste. Não se atentem a esse tipo de teste, que no final que eu falar dos 3 componentes, eu vou dar um macetinho para vocês, que é o que eu sempre digo, a gente vai sempre bater na questão do raciocínio lógico. Então vamos testar agora o nosso ventilador. Como é que eu testo o ventilador? Da mesma forma que eu testo o motor do prato. Porque nada mais é do que o motor do prato, só que roda bem mais rápido. Eu vou colocar a ponta, vamos gerar, colocar num conector, no outro, pronto. Eu sei que internamente as bobinas estão boas, não me preocupo. Então ele tem quase que 100% de possibilidade de funcionar, mas não custa nada a gente botar na rede. Pronto, está funcionando. Então aqui eu já tenho esse teste. Posso ligar direto numa rede e saber se ele está funcionando ou não. Posso também chegar com a minha ponteira, a minha ponta de prova, colocar aqui num conector e o outro no outro conector, vai me dar os 127. Pronto. Essa é uma forma de eu saber também se está tudo legal. Teste muito rápido, muito simples, não tem muito mistério. Lâmpada. Como é que a gente testa a lâmpada? Da mesma forma que a gente testa motor e ventilador. A gente vai testar o filamento da lâmpada. Vamos pegar essa lâmpada aqui. O ponteiro mexeu, então eu já sei que este filamento dentro da lâmpada está bom. Probabilidade de funcionar muito grande. Essa outra aqui mexeu também. Probabilidade de funcionar muito grande. Mas não custa nada a gente ligar na rede. Ó, tá? Então eu já sei que a lâmpada está boa. Então, gente, só recapitulando o que eu falei na aula, na segunda aula. Este aqui é o magnetron, tá? O nome deste componente que fica aqui no magnetron é radiador. A função dele é dissipar o calor gerado por ele próprio, auxiliado com o nosso ventilador. Então, o que vocês precisam reparar na hora de fazer a manutenção é o seguinte: o radiador ele tem que ficar na mesma direção do nosso ventilador, para que o vento entre no radiador, passe, ajude a refrigerar, a esfriar ele e saia do outro lado. Por que eu chamo a atenção de vocês? Parece uma coisa simples, mas eu já cometi esse erro no início. Comprei o magnetron e só me atentei a isto, a parte que parafusa na carcaça do micro-ondas. E não me atentei ao radiador. E o que eu comprei, o radiador ficava nesta posição, para cima. Então, o magnetron que eu comprei era de um modelo de micro-ondas que o ventilador ficava em cima, né? Ficava nesse sentido. E não do lado. Então, o que aconteceu? Eu montei. No outro dia, a cliente me ligou que ela foi aquecer um arroz e o micro-ondas apagou. Como se tivesse faltado energia. Ela tirou da tomada com 30 segundos, ela voltou a ligar e ele funcionou. Ela botou para aquecer de novo o arroz e aconteceu a mesma coisa. Qual foi meu erro? Eu coloquei nessa posição. Por mais que o ventilador girasse, aqui não tem passagem de ar. Então o vento do ventilador não entrava, logo não refrigerava o radiador. Logo o magnetron esquentava. E a função do nosso amigo que a gente aprendeu na outra aula, que é o fusível térmico, ele
abriu, dilatou, abriu o contato e o micro-ondas parou. Então, o que eu quero dizer para vocês, voltando na nossa aula número 2, eu disse que o fusível térmico ele abre por dois motivos. Ou porque o cliente exagerou no tempo de aquecimento, ou o magnetron está em curto. Tem algum problema que ele está aquecendo, por mais que seja numa questão de 30 segundos, 1 minuto. E o terceiro motivo é quando o ventilador para. Eu não falei na segunda aula sobre o ventilador, porque volto a repetir. Eu nunca vi um ventilador parar. Nunca vi dar defeito. Então eu quis deixar para hoje, para esse momento, para nós estudarmos o ventilador. Então, a gente já sabe que ventilador, para ele dar um defeito, é algo assim muito complicado, é muito difícil. Deixa eu falar aqui com vocês. O ventilador, hoje, para dar defeito, eu confesso que em 16 anos nunca peguei. Peguei uma vez o motor do prato. Mas lembre que eu sempre digo para vocês que o que vai nos diferenciar, o que vai nos fazer um bom técnico é o raciocínio lógico. Vou pegar para vocês aqui uma placa. Vamos mostrar. Esta placa, vamos aprender numa próxima aula todos os tipos de placa, mas vamos nos atentar a essa, que ela equivale a mais ou menos 90% dos micro-ondas. Toda placa ela vai ter aqui um relé, o relé grande. Esse relé é o que alimenta o trafo, a gente vai aprender. O trafo é o que vai passar energia para o capacitor, que vai passar para o magnetron aquecer os alimentos. Então, quando a placa está funcionando, que você digita 10 segundos, no final, quando você digita e aperta o play, é energizado por 12 volts aqui embaixo, os contatos do relé atracam e passam 127 ou 220 para o trafo. Este aqui no lado é um relé, por incrível que pareça, pequenininho, mas ele é um relé. E qual é a função desse relé? Alimentar motor do prato, lâmpada e ventilador. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Lembra que eu falei que a gente pode ligar o micro-ondas, apertar no play e vir com a nosso multímetro e conectar a chave para ver se está chegando 127? Mas isso você perde o tempo, ainda mais se tu fores querer fazer isso no motor do prato, que fica lá embaixo. Qual é a lógica que eu sempre sigo? Eu vou apertar 10 segundos e apertar no play. Se o ventilador girar e a lâmpada acender e o motor do prato não, o defeito está no motor do prato. Já que eu sei que o relé comanda os três, o acionamento dos três. Se um dos três ou dois dos três não funcionou, o problema não está no relé, está nos componentes. Tu pode me perguntar assim depois, mas não pode o defeito ser o fio rompeu? Pode sim, pode romper. Mas isso é bem mais difícil de acontecer. Entre acontecer um fio romper e uma dessas peças dar defeito, é bem mais fácil uma dessas peças dar defeito. Então, eu, quando chego para fazer uma avaliação, eu ligo o micro-ondas e eu me atento logo a ver se a lâmpada está acendendo e o ventilador está funcionando. A lâmpada, eu tenho como saber que está funcionando porque vai acender. O ventilador, eu não preciso nem desmontar o micro-ondas, porque ele vai fazer um som. Então, ele fazendo aquele som, eu já sei que ele está funcionando. E, ao mesmo tempo que a lâmpada acende, eu já olho para dentro da cavidade do micro-ondas e vejo se o prato está rodando. Pronto. Vejam que numa única observação eu consegui avaliar 3 componentes. Consegui avaliar se o motor do prato está girando, consegui avaliar se a lâmpada está acendendo e consegui avaliar se o ventilador está girando. Então vejam que só nesse, sem você pegar em nenhuma ferramenta, sem precisar abrir o micro-ondas, você fechou o diagnóstico de 3 componentes. Mas eu tinha que dizer para vocês, deixa eu conversar mais uma vez. Eu tinha que dizer para vocês, mostrar para vocês como é que a gente ia testar, recebendo os 127. Mas isso, gente, no nosso dia a dia, não é interessante porque a gente perde tempo. E o nosso curso, que ele é voltado para que a gente aprenda muito, tenha muito conhecimento, mas também aprenda a trabalhar. E o que é aprender a trabalhar? Eu passar menos tempo na casa de um cliente, porque quanto menos tempo eu passar, logo eu consigo atender outro cliente, logo meu lucro vai ser muito maior, porque a nossa hora trabalhada é em cima do tempo, né? A hora já diz, hora trabalhada, é em cima do tempo.
E não do conserto em si. Não me interessa se eu vou consertar uma chave switch, se é um fusível térmico ou um fusível de entrada. O que me interessa é o tempo que eu passei. E a minha hora trabalhada tem X valor, independente do defeito que seja. Então, para mim, quanto menos tempo eu passar naquele cliente, maior é o meu lucro, né? Então, eu tinha que mostrar para vocês como se testar, mas basta que vocês percebam isso. Chegou na casa do cliente, ligou o micro-ondas, acendeu a lâmpada, vocês ouviram o barulho do ventilador funcionando e olhou para dentro do micro-ondas, o prato está girando, está tudo ok. A gente não precisa perder tempo mais desmontando para ir testar aquilo. Tá bom, gente? Na próxima aula a gente vai falar sobre chave switch. E para essa aula eu preciso daquele esquema elétrico para que vocês consigam observar melhor alguns macetes, algumas informações que são muito importantes. Tá bom, gente? Então fique com Deus, até a próxima aula.